Olá, queridos. Vamos ter mais um momento de oração, mais um momento de reflexão na palavra. E eu começo esse momento louvando a Deus, bendizendo a Deus, porque o Conselho da Segunda Igreja Presbiteriana de Martinópolis, da nossa igreja, esteve reunido ontem à noite e decidimos voltar os trabalhos presenciais aqui no prédio da igreja, e nós faremos gradativamente. Neste primeiro momento teremos apenas o culto noturno. Eu irei gravar a escola dominical como tenho feito, mas à noite, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos aqui na igreja. Já estamos tomando todas as medidas necessárias para transmitir o culto para aqueles que não puderem vir. Também quanto ao distanciamento daqueles que estiverem conosco, higienização das mãos com álcool em gel, todos esses cuidados nós já estamos preparando para que possamos louvar a Deus juntos aqui na igreja. Teremos o momento da ceia do Senhor, mas se você tem comorbidade e não pode vir para cultuar conosco no templo e tomar a ceia do Senhor neste domingo na igreja, não se preocupe. Eu peço que você entre em contato comigo e nós iremos agendar, e eu terei toda a alegria de ir até o seu lar, com todo o cuidado também, para poder cear com você, celebrar a ceia do Senhor com você. Então, é motivo para louvarmos a Deus, motivo de agradecermos ao Senhor, porque até aqui tem nos ajudado. O Senhor tem nos preservado, tem nos protegido e tem nos sustentado. E nós somos gratos a Deus por todo o cuidado do Senhor conosco. Queridos, iremos iniciar esse momento de oração lendo as Escrituras. Nós iremos ler o Salmo 97, não todo o Salmo, mas a parte final. A partir do verso número 9, nós iremos fazer a leitura até o verso número 12. A palavra diz: Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. A nossa alegria, já dissemos, é fundamentada no Senhor nosso Deus. Não está pautada, firmada nas circunstâncias, nos nossos bens, nas coisas boas que nos acontecem, mas está arraigada em Cristo nosso Salvador, está arraigada no nosso Deus, remidor, aquele que nos sustenta todos os dias. O último verso diz: alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Nós iremos também apresentar louvores ao nosso Deus, cantando ao Senhor, e agora iremos cantar um hino de gratidão, lembrando que o verso número 9 fala do Senhor nosso Deus como aquele que é altíssimo, aqui apontando para a soberania e majestade do Senhor, e dizendo que Ele é
acima, elevado, mais do que todos os deuses. Claro que esses deuses aqui são os ídolos inventados pelos homens, e o nosso Deus é absolutamente diferente, supremo. Na realidade, estes ídolos, deuses inventados pelos homens, não existem de fato. O nosso Deus, sim, ele existe, ele é poderoso e ele é quem nos sustenta a vida e nos dá a direção e a força para continuarmos seguindo. Nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus agora com um hino de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que certamente haverá de fazer. Nós somos gratos a Deus pelas rosas que temos no caminho. Também agradecemos o Senhor pelos espinhos, porque com as lutas, as tribulações, nós demonstramos mais dependência de Deus, nos humilhamos mais diante do Senhor e crescemos em fé. E Deus vai trabalhando nas nossas vidas e vai nos ajudando a vencer essas dificuldades. Nós vamos louvar ao Senhor, agradecidos ao Senhor nosso Deus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças Ele dá. Amados, vamos orar ao nosso Deus? Vamos falar com Ele agora em oração. Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido, pelo amor do Senhor que é sem medida e o cuidado do Senhor que é constante e a alegria que o Senhor mesmo colocou nos nossos corações. Somos gratos pela salvação, pois sabemos o que nos aguarda, o que está reservado para nós. Não tememos aquele dia em que o Senhor há de vir com poder e grande glória resgatar a tua igreja. Também não tememos
se porventura aprouver ao Senhor nos chamar antes daquele grande dia da volta de Cristo. Pois sabemos, pela Tua palavra, que somos justificados em Cristo e temos plena certeza e confiança de que seremos recebidos pelo Senhor no lar celestial. Por tudo isso, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos pelas alegrias que o Senhor nos permite vivenciar aqui na terra. Somos gratos também pelos percalços, as lutas, os problemas que temos que enfrentar. Pois, ao enfrentar essas lutas, percalços e problemas, nós buscamos refúgio no Senhor. Mostramos que dependemos do Senhor, reconhecemos as nossas fraquezas e demonstramos que não podemos viver sem o Senhor. Em tudo isso, crescemos na fé e somos moldados para a glória do Teu nome. Querido Deus, muito obrigado por se relacionar conosco. Muito obrigado por ser o nosso Deus, santo, supremo e perfeito. E obrigado porque, ó Pai, planejamos no próximo domingo com os irmãos aqui na igreja cantar louvores ao Senhor, participar da mesa do Senhor, ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra e colocarmos diante do Senhor as nossas necessidades junto com a nossa gratidão. Muito obrigado. É bom, tal como a Tua palavra diz, estarmos unidos. Obrigado, querido Deus, pela provisão do Senhor nas nossas vidas. Durante esta pandemia, nós vimos o Senhor multiplicando nos nossos lares o pão todos os dias. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor é quem nos dá o alimento, a força para trabalhar, a habilidade para desenvolver as atividades. O Senhor é quem nos supre, que nos dá mais do que precisamos, de tal modo que podemos também ajudar aqueles que estão com carência, que estão com dificuldade. Em tudo isso, nós somos agradecidos ao Senhor. Muito obrigado por ser o nosso Deus e estar conosco em todo o tempo. Continua, Pai, trabalhando nos nossos corações, alimentando-nos, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor estamos perdidos. Mas com o Senhor nós podemos caminhar firmes neste mundo e testemunharmos todos os dias do agir gracioso do Senhor conosco. Nos abençoe, Deus. Esteja sempre conosco, guiando-nos e dirigindo-nos para a glória do nome do Senhor. Nós oramos e colocamos esses pedidos diante do Senhor. Amém. Queridos, vamos cantar mais 2 hinos de adoração ao Senhor nosso Deus. Nós vemos nas Escrituras diversas vezes a palavra de Deus nos convoca à adoração. O Salmo 75 diz: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Nós vamos cantar ao Senhor declarando as maravilhas dele e implorando que ele continue trabalhando em nós, através de nós, para o testemunho dele neste mundo. Vamos adorar o Senhor nesse instante.
em Jesus amado meu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias trazer os culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza.
revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Desde submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Irmãos, separamos para a nossa meditação, breve meditação, antes dos pedidos que iremos colocar diante do Senhor no momento de intercessão. Separamos o texto de Mateus capítulo 8, desde o primeiro versículo. Nós iremos fazer a leitura até o verso número 4. É um texto bem conhecido, mas um texto que sempre nos ensina, pois nós temos aqui um homem tremendamente necessitado pela situação em que se encontrava. Nós vemos Cristo Jesus mostrando-se simpático à necessidade daquele homem, e nós vemos Cristo Jesus mostrando o seu poder sobre qualquer dificuldade que o homem esteja atravessando. O texto bíblico diz o seguinte: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo, para servir de prova ao povo. A grande necessidade deste homem é manifestada quando ele se curva diante de Cristo. O Senhor Jesus havia encerrado aquela série de ensinos que é chamado como o Sermão da Montanha nas Escrituras, e o mestre ensinou sobre diversos assuntos, e ele está então descendo do monte. Veio uma grande multidão junto com o Senhor, seguindo o Senhor. Certamente esse leproso não estava lá no monte ouvindo as instruções, os ensinos de Cristo, porque ele era um marginalizado por causa da sua lepra. Por causa dessa doença que ele tinha, ele era considerado impuro. Não podia ter o convívio social como uma pessoa sem lepra, como uma pessoa comum, uma pessoa que não está enferma desta mazela. Este homem, alguns comentaristas apontam que os leprosos precisavam anunciar, quando estavam passando perto ou próximo de outras pessoas, eles precisavam anunciar, falando sobre si mesmo como imundos, para que as outras pessoas pudessem se afastar. Não tinham um convívio social, não tinham um convívio religioso no que diz respeito a poder ir ao templo, poder oferecer sacrifícios, holocaustos. Não tinham, não podiam. Este homem leproso, ele reconhecendo a sua extrema necessidade do agir de Cristo, certamente já tinha ouvido falar sobre Jesus, os feitos de Cristo, os ensinamentos de Cristo, e ouvindo, creu, de tal modo que, aproximando-se do Senhor, ele se curvou
Aqui a palavra traduzida por adorou aponta para este homem se prostrando, se curvando completamente e dizendo para o Senhor: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Esse homem estava dizendo que se Cristo desejasse, Cristo tinha poder para mudar a situação dele, como de fato aconteceu. Mas ao dizer isso, esse homem mostra confiança no Senhor Jesus, que nós devemos ter também, independente das circunstâncias. O Senhor cuida de nós e Ele pode todas as coisas. A lepra era uma doença incurável naquela época, mas Cristo tinha todo o poder, podia ressuscitar mortos, fazer surdos ouvir, fazer cegos voltar a ver e podia curar leprosos. E este homem, com esta confiança, reconheceu que se Cristo desejasse, Cristo poderia curá-lo. Nós não devemos nos esquecer. A vontade do Senhor Jesus é soberana. O mestre não tem obrigação nenhuma de agir porque nós queremos que ele venha agir. Ele age soberanamente, mas ele tem todo o poder e ninguém pode impedir quando o Senhor Jesus deseja agir. O Senhor, mostrando a sua simpatia à necessidade daquele homem, mostrando a sua misericórdia, o Senhor responde imediatamente dizendo: quero, e manifesta a sua simpatia também tocando naquele leproso. Eu já disse, as pessoas passavam distante dos leprosos. As pessoas procuravam maior distância possível dos leprosos para não se contaminarem, não correrem o risco de ficarem enfermas também, para não serem tidas como imundas também. As pessoas procuravam, quando tinham que falar com um leproso, procurava distância. Quando ia dar esmola, o mais longe possível, talvez lançando a esmola para perto do leproso. Mas aqui nós vemos Cristo, o nosso Deus, mostrando a sua misericórdia e tocando naquele homem imundo. Quando nós olhamos para o ministério de Cristo na cruz do Calvário, nós vemos algo que pode ser considerado como parecido ao que aconteceu aqui no que diz respeito ao âmbito espiritual. Nós vemos na cruz do Calvário Cristo Jesus carregando sobre si os nossos pecados. Ele então, justo, puro e perfeito, carregou a nossa imundície, os nossos pecados naquela cruz. Aqui, o mestre tocou naquele homem. Pela lei, quem tocasse no impuro era tido como impuro. Então, o Senhor está dando sinal aqui daquilo que ele haveria de fazer. Na cruz do Calvário, tomando as nossas iniquidades, os nossos pecados, sendo ele justo, puro e perfeito, ele se fez pecado em nosso lugar e na cruz do Calvário pagou o preço para nos salvar, nos purificar. E o mestre mostra o seu poder. De que modo? Ele disse àquele que outrora era leproso para que ele ficasse limpo, e imediatamente ele ficou limpo daquela lepra. Ficou curado, plenamente são. Mas o Senhor, no verso número 4, ordena para que aquele homem não dissesse a ninguém, fosse até o sacerdote, e o sacerdote, segundo a lei de Moisés, é quem declarava alguém purificado, curado da lepra. E ao se mostrar ao sacerdote, certamente o sacerdote iria fazer um exame e iria de fato constatar que aquele homem estava curado, limpo,
iria então servir de testemunho, de prova para todos o feito realizado na vida daquele homem. Cristo então ordena que ele fosse cumprir o que estava estabelecido na lei de Moisés. Nós vemos, queridos irmãos, o Senhor Jesus que pode todas as coisas, o Senhor Jesus simpático às nossas necessidades, vemos o Senhor Jesus com total soberania para mudar qualquer situação. Aquele homem deixou de ser imundo para tornar-se uma pessoa que poderia voltar ao convívio social, voltar à sua vida religiosa no templo. Aquele homem teve a sua vida transformada. Nós louvamos a Deus porque o Senhor também transformou os nossos corações. Louvamos a Deus pela misericórdia do Senhor dispensada sobre nós e estimulamos a todos os queridos irmãos a continuarem firmes, confiando no Senhor. Amados, vamos orar como temos orado. Vamos colocar diante de Deus os nossos irmãos, lembrar do Senhor, lembrar uns dos outros nas nossas orações. Vamos orar pelos nossos queridos missionários. Estamos aí nos aproximando do mês de agosto. O mês de agosto, na Igreja Presbiteriana do Brasil, é um mês que nós nos voltamos especialmente para o tema de missões. Então, quero pedir aos irmãos que orem em favor dos nossos missionários, aqueles que você conhece, outros que você já ouviu falar. Vamos orar em favor da vida do reverendo José Roberto, sua esposa Ivone, missionária Marta, tantos queridos irmãos que estão no campo, distantes, proclamando a mensagem do Senhor. Ore por aqueles que você conhece que estão enfermos, seja por Covid-19 ou não. Peça a Deus para que Deus possa curar em nome de Jesus. Ore pela nossa cidade, ore pela nossa igreja, ore pelo conselho, pelas crianças, pelos diáconos. Ore pela nossa igreja para que Deus continue nos sustentando em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, graças te damos porque o Senhor tem todo o poder e é cheio de compaixão com as nossas vidas. Sempre age com bondade conosco. E louvamos o Senhor porque não há problemas que venhamos a enfrentar que o Senhor não possa resolver. Bendito seja o teu nome por isso, Pai. Querido Deus, nós temos colocado diante do Senhor o conselho da igreja e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos sustente na tua presença. Nos dê sabedoria e graça para conduzirmos bem, pastorearmos bem o rebanho do Senhor. Abençoe também os nossos queridos diáconos. Abençoe, querido Deus, as crianças da nossa igreja. Abençoe, ó Pai, as senhoras. Abençoe, querido Deus, os homens da nossa igreja. Cuida de cada um de nós. Nós pedimos ao Senhor, querido Deus, por aqueles que têm acompanhado a transmissão. Pedimos ao Senhor que o Senhor também fale ao coração de cada um, levando cada um à confiança no Senhor. Pai, cheio de amor, abençoe a nossa cidade, ajuda-nos a vencer esta doença que tem ceifado várias vidas. Deus Todo-Poderoso, preserve e proteja especialmente os nossos irmãos. Guarda-os em nome de Jesus. Nós mais uma vez agradecemos porque planejamos no próximo domingo estarmos juntos. Pedimos, querido Deus, que tudo seja feito para a glória do nome do Senhor, que sejamos edificados e abençoados. E, ó Pai querido, pedimos a preservação e a proteção do Senhor. Abençoa, Pai eterno, nosso presbitério, cada pastor, cada presbítero, cada igreja,
seja sustentada pelo Senhor, guiada pelo Senhor. Abençoe os nossos filhos, para que cresçam diante do Senhor. Maravilhoso Deus, pedimos em favor do nosso país, que mostra, pela graça do Senhor, sinais de recuperação econômica, mas ainda com muitos casos de pessoas enfermas, com muitos casos de pessoas que estão também desempregadas. Pedimos ao Senhor, Santo Deus, continue tendo misericórdia da nossa pátria, agindo através dos servos do Senhor, da igreja do Senhor. Desperte cada coração para que a igreja do Senhor seja luz neste mundo, Pai, e testemunha da graça e da misericórdia e da verdade neste mundo, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, abençoe o nosso prefeito, os vereadores, abençoa, querido Deus, aqueles que já têm planos para se candidatarem nas próximas eleições. Permita, Pai querido, que todos que de fato querem o bem da cidade tenham habilidade, chamado e vocação para trabalhar em favor da sociedade, possam conseguir se reeleger para o bem de toda a nossa cidade. Nós pedimos ao Senhor, amado Deus, que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos fortalecendo na Tua presença, que o Senhor continue dirigindo os nossos passos, nos mostrando aquilo que é errado e que temos cometido, para que possamos, ó Pai, abandonar e despertando em nós, dia após dia, desejo maior de servir ao Senhor e servir ao nosso próximo, em nome de Jesus. Nós rogamos ao Senhor e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus, que todos tenham um restante de semana abençoado na presença de Cristo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar